Semana passada eu estava lendo um livro. O livro se chama Psicologia Financeira. E aí nos capítulos finais do livro, o autor ele faz um recorte, ele faz uma pesquisa, uma análise de como é que era o comportamento financeiro de algumas pessoas, de alguns públicos em determinados momentos. E aí, por que eu estou te falando desse livro especificamente? Porque foi a partir desse livro e deste capítulo, desse momento especificamente, que surgiu a ideia de eu fazer este vídeo que você está vendo agora. E aí eu pensei, como é que era o comportamento, como é que era o pensamento de algumas mulheres no decorrer da nossa história? E aí eu fiz um levantamento, fiz uma pesquisa para entender os comportamentos e o pensamento, como é que era, como é que estava a vida das mulheres em alguns momentos da história no mundo. E aí esse recorte, na verdade, não é só do Brasil, é da mulher no mundo. E o tema do nosso vídeo de hoje é mulher, por que entender a nossa história é tão importante, pode muda a nossa identidade hoje, porque a gente entender como é que as coisas aconteceram, como foi que houve, algumas disrupturas, entre aspas, algumas evoluções, por que isso é importante? E aí eu quero que você analise, por exemplo, a sua história especificamente. Certeza, eu tenho absoluta certeza que existem partes da sua história, e aí não estou falando da sua história, talvez até a sua história mesma, porque eu sou uma pessoa que não lembro não tenho memórias de algumas partes da minha história, e aí na verdade eu já descobri que foi o meu cérebro que fez isso, me poupando como se fosse um mecanismo de defesa para minha sobrevivência, me poupou de eu guardar algumas memórias, e aí certamente essas memórias são ruins, para que isso não me machucasse ou para que isso não interferisse muito mais na minha vida. Mas mais do que isso, eu quero te dizer que existem partes da sua história, que aí eu quero te dizer dos seus ancestrais, de pessoas que vieram antes de você, que você não conhece. E se você conhecesse, você mudaria a forma como você pensa, por exemplo, talvez do seu pai, da sua mãe, que talvez você culpa seu pai, sua mãe, ou algum responsável, ou alguém da sua família, você leva uma culpa para essas pessoas muitas vezes porque você não conhece a totalidade das histórias dessas pessoas. E aí por que eu estou te falando isso? Porque na verdade eu sou esta pessoa que mudei muito a minha forma de pensar depois que eu conheci os bastidores, e olha que eu não conheci por inteiro a história da minha mãe e a história do meu pai. E aí eu vim entender, na verdade é como se tivesse de fato encaixado um quebra-cabeça, sabe como é o Lego? Um quebra-cabeça que você vai lá, você percebe que tá faltando alguma peça, mas quando você entende a história, você vai lá, encaixa a peça e fica montado o quebra-cabeça perfeito e que você consegue entender algumas demandas até da sua própria vida. E aí, mulher, Esse vídeo é voltado, direcionado especificamente para nós mulheres, porque a partir de hoje, aqui nesse canal do YouTube, nós vamos falar de assuntos voltados para nós mulheres. E aí, por que isso? Porque eu tenho feito um movimento no meu Instagram e voltado para a mulher. E na verdade já tem um bom tempo que eu produzo conteúdo voltado para mulheres. E por que eu estou fazendo isso? Porque como eu já entrei em uma jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e eu já consegui entender algumas demandas minhas, e eu entendi também que a história
ela continua sendo a mesma, muda os personagens, o enredo continua os mesmos, muda os personagens. Então, por isso, eu quero compartilhar de conteúdos voltados para as mulheres aqui também no YouTube. E desde a semana passada eu tenho feito uma série de lives, uma série de conteúdos, uma série, na verdade, voltado para mulheres. E eu tenho percebido, né, o engajamento, não só das mulheres, mas também de homens, me dando um feedback positivo. Então é um sinal de que, de fato, eu preciso alinhar, né, todas as minhas redes sociais para as mulheres, porque certeza absoluta, porque infelizmente existem muitas mulheres que, por falta de conhecimento, já está escrito na palavra de Deus, o povo ele perece. Então, por causa disso, a partir de hoje, nós vamos aqui tratar de conteúdos voltados para mulheres. O objetivo é que a gente eleve a nossa consciência enquanto mulheres, né? Do nosso papel, que é importantíssimo, do poder que nós temos. E com certeza, com esse poder, a gente poder influenciar de forma positiva as pessoas que estão à nossa volta. Então, esse é o objetivo. Aqui, especificamente neste vídeo de hoje, eu fiz uma pesquisa porque eu quis entender, né, de forma melhor, na verdade, o recorte que eu fiz era entender o pensamento e o comportamento das mulheres do início do século XIX até os dias atuais. De 1800 até 2025, o que foi que aconteceu? Como é que essas mulheres se comportavam? Como é que elas pensavam? E por que a gente entender isso é tão importante? Porque a gente vai perceber que dentro dessa trajetória de lá de 1800 até hoje, 2025, alguns movimentos aconteceram, porque na verdade a vida ela não para e a história também não para, né? Então, e o movimento que eu quero dizer não são movimentos sociais. Eu quero dizer é que a vida ela está em constante mudança. E aconteceram mudanças dentro do contexto social e aí voltado para as mulheres. E é sobre isso que eu quero te fazer, na verdade, entender algumas coisas que são importantes. E como é que eu vou dividir aqui a forma de falar desse conteúdo? Nós vamos falar sobre mentalidade, sobre o papel social da mulher, sobre educação, trabalho e qual era o pensamento dominante dessas mulheres a cada um desses séculos. Do século XIX, no século XX, século XXI e agora em 2025. E aí a gente vai começar no século XIX, início do século XIX, no ano de 1800, como é que era a mentalidade das mulheres. A mentalidade, e aí só falando outra coisa aqui, olha, aqui nesse conteúdo eu estou passando informações e esse recorte histórico para que a gente entenda algumas coisas. Talvez eu vou falar de algumas coisas aqui que vão tocar em alguns pontos sensíveis, mas a ideia não é que a gente tenha preconceito ou que a gente tenha juízos de valor. A ideia não é essa. É para que a gente entenda essa jornada, simplesmente. Vamos lá, voltando. Como era a mentalidade das mulheres nesse início do século XIX? Era uma mentalidade de submissão, de resignação e de foco total na família. As mulheres dessa fase da história, ela tinha esse tipo de pensamento, essa mentalidade. E elas viviam nesse contexto. E qual era o papel social desta mulher? Até porque que essa mulher ela tinha o seu foco total voltado para a família. Então, quais eram os papéis sociais que essa mulher ocupava? Ela era esposa, ela era mãe, ela era dona de casa e ela era guardiã da moral e dos bons costumes. Na educação, onde é que essa mulher ela estava? Ela quase não ocupava os espaços das escolas, das universidades.
Raramente ela acessava esses lugares, né? Porque, na verdade, o pensamento era de que a educação não era desnecessário para o papel feminino. Até mesmo porque, como essa mulher, ela era dona de casa, na sua grande maioria, então acreditava-se que ela não precisava ir para a escola, ir para a faculdade. O trabalho, como é que era? Ela raramente acessava os espaços, o mercado de trabalho. E quando esta mulher ia para o mercado de trabalho, eram algumas situações específicas, como por exemplo, quando ela estava viúva e, consequentemente, ou por alguma demanda, né? Ela estava em situação de miséria total, então aí sim ela acessava o mercado de trabalho. E qual era o pensamento predominante nessa fase? Meu lugar é ao lado de meu marido, cuidando do lar. Esse era o pensamento predominante, que essa mulher, ela deveria estar ao lado do marido, cuidando da sua casa. Já no século, e aí o título que a gente pode colocar nessa primeira fase do início do século XIX é que era a era da submissão burra. Eu posso colocar assim, burra? Porque na verdade existe uma submissão inteligente. A gente não vai entrar nesse mérito não, porque como eu estou te falando, né, talvez vai gerar polêmica, mas nesse momento aqui, infelizmente, não existia consciência, né? Não existia. As mulheres viviam de fato de forma muito automática. Mas vamos lá. Pulamos do século XIX para o século XX, início do século XX, e que aí qual é o título que a gente vai colocar aqui? O despertar dos direitos. Nesse início do século XX, existe um começo de consciência das mulheres em busca dos seus direitos e dos seus desejos. As mulheres, elas estavam elevando o seu nível de consciência e começaram a buscar por seus direitos e a lutar por aquilo que elas queriam para a vida dela. Ainda no início do século XX, como era o papel social dessa mulher? Ainda no centro da família, mas já começaram a acontecer as primeiras rupturas, porque ela começou, na educação, ela começou a acessar as universidades e no trabalho, ela começou a acessar o mercado de trabalho, justamente porque neste período aconteceu um marco histórico no mundo, que foi justamente a Revolução Industrial, que coaptou todas as mãos de obras possíveis e impossíveis, porque trabalhavam crianças, mulheres, homens, mulheres, crianças, todos foram conduzidos para atender essa demanda dessa revolução industrial. Então é como se a mulher também fosse forçada, direcionada, ou criou uma narrativa para que essa mulher fosse para este mercado de trabalho. Isso aqui no século XX. Qual era o pensamento predominante aqui nessa fase? Somos capazes de mais do que nos dizem. Queremos ter voz. Nesse período também começou a luta pelo direito das mulheres terem voto. No início do século XXI, o que é que nós temos de mentalidade aqui dessas mulheres? O empoderamento feminino, a independência e conquista por espaços. Essa mulher aqui que ela vem justamente dessa ruptura, né? Ela sai do lar, da casa, começa a acessar o mercado de trabalho. Agora essa mulher, ela está começando a ter uma sensação diferente, porque a partir de agora ela tem a sua independência financeira e ela começa a se sentir empoderada. É como se fosse aquela sensação de liberdade, que eu posso fazer tudo o que eu quero. E aí o tema que a gente pode dar para esse início do século XXI aqui é a mulher
que quer conquistar o mundo. Só que vamos analisar algumas coisas e pensar sobre essas rupturas e as consequências, né, disso para as mulheres e principalmente para as mulheres dos tempos atuais. Qual era o papel social desta mulher do século XXI? Ela tinha múltiplos papéis. Na verdade, essa mulher do século XXI tem múltiplos papéis. Quais são esses papéis? Porque, veja, lá no início do século XIX, ela tinha um papel especificamente. No século XX, ela começa a ter essa ruptura, ela já começa a acessar o mercado de trabalho. Agora, aqui no século XXI, essa mulher, ela acumula muitos papéis. Porque além de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, agora ela pode ser empreendedora, ela é empresária, ela é profissional, uma profissional de diversas áreas. Então, essa mulher, ela acumula múltiplos papéis. E qual é a implicação disso? É o que a gente vai ver. Essa mulher não consegue equilibrar todos eles, trazendo para ela o quê? Problemas que a gente sabe que são emocionais. E aí tem uma outra demanda, é que além de ter essa sobrecarga de funções, esta mulher que certamente vem carregando traumas emocionais ancestrais, ela atualmente, essa mulher do século XXI, infelizmente está sobrecarregada. Como estava, né, a educação dessa mulher aqui no século XXI, que é no ano 2000? Essa entrada massiva no mercado de trabalho formal, mulheres em cargos de liderança, CEO, CMO, CFO de empresas, de startups e acumulando papéis. Como é o comportamento dessa mulher? Busca deste equilíbrio profissional e da vida pessoal. E essa mulher deste século XXI, ela tem um foco em quê? Em conhecimento, em desenvolvimento pessoal, e também ela está buscando melhorar a sua autoestima. Como era o pensamento predominante desta mulher do século XXI? Posso ser o que eu quero, posso ser o que eu quiser, mas ainda preciso lutar por equidade. Não sei se você conseguir prestar atenção nessa frase, nesse pensamento predominante dessa mulher. Por mais que ela esteja, ela já está sobrecarregada, mas ela está querendo ainda lutar para que ela tenha equidade, ou seja, para que ela seja equiparada, colocada no mesmo nível. E aí eu tenho certeza que é no mercado de trabalho, na profissão, na educação, enfim, do que igual aos homens. Agora, né, ainda no século XXI, mas agora em 2025, como é que está essa mulher? A tônica do século XXI, agora em 2025. Essa mulher está buscando a reconexão com a sua essência. Como é a mentalidade dessa mulher de 2025? Consciência de identidade. A espiritualidade, ela está buscando reconexão com a sua essência feminina e ela está buscando liberdade emocional. É muito diferente essa mulher do século XXI, 2025, é muito diferente da mulher do século XIX, lá em 1800, que era uma submissão burra, porque ela não tinha consciência. Agora, essa mulher do século XXI, em 2025, ela está muito mais consciente, ou seja, houve uma evolução. E aí a gente pode considerar que nós estamos caminhando, talvez,
para uma submissão inteligente. Aí, qual é o papel social dessa mulher de 2025? Se redefinindo, ou seja, ela tem a possibilidade de fazer escolhas. Ela pode ser mãe ou não, ela pode ir para o mercado de trabalho ou não, ela pode ter liberdade geográfica ou não, então ela tem a opção, ela pode casar ou não, ela tem a opção de fazer essas escolhas. Como é a educação? Essas mulheres, elas estão liderando, elas estão nas revoluções no mercado digital, elas estão em startups, elas estão em movimentações sociais. Qual é o comportamento desta mulher do século 21, 2025? Ela está buscando valorização da sua saúde mental e saúde física. Ela está tendo autocuidado, ela é autêntica, ela quer ter relacionamentos saudáveis. A tendência desta mulher do século 21 e 2025, ela tem uma feminilidade consciente, ela está buscando conexão com o corpo, com a alma e com o espírito, ela está buscando por sua energia feminina, ela está curando os traumas ancestrais. Qual é o pensamento predominante desta mulher do século 21, 2025? Eu sou livre para viver minha verdade. Eu escolho quem eu sou. E aí a gente fazendo, todo esse apanhado histórico, resumidamente, é claro, mas eu acredito que dá para você perceber que, principalmente no século 20, em que essa mulher ela é jogada, lançada no mercado de trabalho, porque dentro desse contexto do século 20 houve a Revolução Industrial, as pessoas elas estavam saindo das guerras que haviam acontecido no mundo, e isso fez com que obrigatoriamente as mulheres fossem colocadas no mercado de trabalho. Não foi uma opção, foi toda uma construção, uma narrativa para que essas mulheres elas acessassem o mercado de trabalho. E aí, na verdade, quando a gente chega nesse século 21, que a gente percebeu que essa mulher ela está sobrecarregada, porque agora ela ocupa múltiplos papéis sociais. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas preste atenção. Eu quero que você apenas reflita. Talvez é a minha forma de pensar, talvez não seja a sua, mas preste atenção. Essa mulher aqui no século 21, em que ela agora tem múltiplos papéis a se desempenhar, ela recebeu isso, e aí agora ela precisa desempenhar vários papéis. Essa mulher, ela está cansada, porque, veja, ela precisa estar bem no trabalho, ela precisa estar bem em casa, ela precisa estar bem em todos os lugares, em todos os ambientes. Porém, essa mulher, ela também conseguiu acumular algumas demandas, emocionais. Estresse, ansiedade, depressão. A gente sabe que as doenças, emocionais, elas são as demandas deste século. E aí, no final desse século, não no final, mas aqui no pensamento predominante desta mulher do século 21, é que ela acredita que ela não está sendo favorecida dentro deste mundo, porque ela ainda está querendo lutar para ter equidade diante dos homens em comparação aos homens, porque na verdade a gente percebe aqui que todo esse contexto ele está sendo esse cenário todo ele está sendo montado como se houvesse uma guerra dos sexos, do homem contra a mulher, da mulher contra o homem. E a gente sabe também que, infelizmente, existe uma narrativa e existe uma frase que é dividir para conquistar. Então, um povo dividido, uma sociedade dividida,
Uma família dividida é muito mais fácil de ser conquistada. E aí eu quero que você analise isso com muito carinho, com muita atenção. Mas preste atenção, essa mulher de agora, de 2025, também no século 21, essa mulher ela está mais consciente dela mesma. E aí, na verdade, ela está fazendo um processo como se fosse dando um passo atrás e, de fato, olhando para ela, olhando para as suas emoções, olhando para a sua saúde, olhando para as suas necessidades reais e não para aquilo que foi imposto ou colocado para ela como um papel social, mas ela optando por fazer as escolhas que ela considera que é o melhor para ela. Então, aí essa mulher que está buscando esta reconexão com a sua essência feminina, voltando realmente para quem ela é e não para os papéis sociais que foram colocados para que ela desempenhe. E voltando realmente para ela enquanto mulher, enquanto ser vivo. O objetivo, desse conteúdo aqui é simplesmente para que a gente consiga entender como foram esses movimentos de fato, esses movimentos da sociedade que nos trouxeram até aqui hoje, nós mulheres, para que a gente consiga entender, para que a gente tenha clareza do que foi que aconteceu, os bastidores, a história que fez com que a gente chegasse até aqui, mas principalmente fazer com que você entenda de que você pode construir a sua vida, que você não precisa necessariamente ocupar os papéis sociais que foram criados, impostos para você, mas que você pode buscar na sua essência. E aí, se você for fazer essa reconexão com a sua essência, você vai ocupar o lugar que você quer e deve ocupar, mas conscientemente, fazendo porque você quer, porque você entende que é isso que te realiza, é isso que enche o seu coração, é isso que te faz bem de verdade. E se você for buscar na sua essência aquilo que você realmente veio realizar e fazer neste mundo, você vai estar vivendo da melhor forma possível e você vai estar vivendo aquilo que de fato você veio fazer e realizar neste mundo. Entende? Então, assim, a importância de você fazer essa reconexão com você mesma é fundamental para sua saúde física, emocional, espiritual, essa tríade que nós seres humanos somos e nós mulheres também nós somos, mas principalmente voltar para quem você verdadeiramente é, para a sua essência real. Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo para vocês, conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que foi que ficou de importante para você, o que foi que ficou de relevante. E, mulher, entender a nossa história é mudar a nossa identidade hoje. Que Deus te abençoe, um grande beijo e fica na paz de Cristo. Muita saúde, paz e prosperidade para você e sua família. Um beijo e até o próximo vídeo. Fica na paz.